Amém. Pode se sentar, querido. Eu sempre digo o que vou dizer agora, eu vou repetir. Quando a gente sai de casa para vir à igreja, a gente tem que sair pelo menos acreditando na possibilidade de que Deus esteja de alguma forma manifesto nela. Se a gente sair de casa achando que isso é impossível, improvável, incerto, então sair de casa foi uma perda de tempo. Mas a palavra de Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então eu quero que você, com esse entendimento agora, você receba a palavra do Senhor. Amém? Eu quero chamar aqui o Moisés, que vai trazer a palavra hoje para nós. Enquanto ele se encaminha para cá, eu quero dar alguns recados para você. Ao término do culto, estaremos orando pelos dízimos e ofertas. Nossos cultos de terça-feira de oração voltaram às 7h30. Quinta-feira, às 19h30, presencial também, nós temos um culto de estudo sobre a volta de Jesus Cristo. Sábado, 19h30 também, o encontro de jovens. E no domingo que vem, às 18h, culto. Amém? Então prepara o teu coração aí, para que a palavra do Senhor possa falar com você. Leve tua mão até o teu coração, fala: Senhor, que a tua palavra possa encontrar espaço em mim, que o caminho, Senhor, da revelação até o meu coração não encontre barreiras criadas por meu intelecto, nem por minha incredulidade, mas que o Senhor fale de maneira clara, em nome de Jesus. Eu costumo dizer que aqueles irmãos que não estão no culto não são aqueles que a gente deveria apontar o dedo e dizer: ah, se o irmão tivesse aqui para ouvir isso. É para você que está aqui hoje que o Senhor tem o que tem para dizer. Amém? Moisés. Amém? Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja, aqueles que nos acompanham, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, gente, para a gente ler a palavra? Eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia e estar abrindo ela comigo em Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, e arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que este diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre tais coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Vamos orar?
Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos bendizer, glorificar, exaltar o Teu santo nome, Deus. Sabemos que só estamos aqui mediante a Tua misericórdia, Pai. Nós não sabemos quantos milagres, não sabemos, ó Deus, quantos livramentos o Senhor nos concedeu para estar na Tua casa nessa noite. Logo no primeiro dia da semana, o Senhor nos permite estar aqui, ó Deus, louvando, bendizendo, aprendendo contigo. Agora nós sabemos que nós não saímos das nossas casas em vão, ó Deus. Sabemos que nada acontece por coincidência. Nós cremos no poder do sangue de Jesus. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Então o que nós pedimos nessa noite é que Teu Espírito Santo possa estar ministrando, ó Deus, a Tua vontade a cada coração aqui, ó Deus. Eu não sei o desejo, eu não sei o que se passa no coração de cada um, mas o Senhor o sabe. Então eu peço que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor ministre a Tua vontade e que somente o Teu nome seja glorificado nessa noite. É o clamor que nós fazemos, já engrandecendo a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pode sentar, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Bom, o texto que nós lemos, é sempre bom a gente fazer uma introdução e a gente tentar entender o que está acontecendo. Jesus, ele já havia iniciado o seu ministério há algum tempo. Ele já vinha operando milagres, sinais e maravilhas. E as multidões sempre alvoroçavam atrás de Jesus, sempre iam atrás de Jesus, porque elas queriam as curas. Elas queriam aquilo que Jesus tinha para oferecer para essa terra. Queriam a multiplicação dos pães e dos peixes. Elas queriam ver cegos serem curados, paralíticos andarem. Mas quando nós vemos o que aconteceu aqui, era diferente. E eu paro para pensar, porque a própria palavra nos afirma que se todos os milagres, sinais e maravilhas que Jesus operou fossem documentados, não haveria livros, o espaço do mundo, o mundo não seria capaz de comportar os livros que documentassem os sinais e maravilhas. Então, quando eu paro para analisar cada passagem que tem nas Escrituras, eu percebo que há um ensinamento. Eu percebo que é algo que o Senhor Deus conservou ao longo de séculos e chegou até nós nessa noite com um propósito, para nós aprendermos algo. E é o que nós vamos estudar, é o que nós vamos meditar nessa noite. Por isso que eu vejo a importância de nós estudarmos a palavra, de nós lermos as Escrituras. Sabe, a Bíblia, a palavra, a forma que ela chegou até nós, nos nossos dias, a forma que ela foi canonizada, mais de 40 autores, 3 continentes diferentes, e o Senhor conservou cada ensinamento, cada princípio aqui com um propósito para as nossas vidas. Não é o único, mas é o principal meio que nós podemos aprender quem Deus é, o caráter dele e o que ele faz. E em Oséias, por 2 oportunidades, o profeta fala. Em uma, capítulo 4, ele fala que o povo perece por falta de conhecimento. No capítulo 6, ele vai dizer que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. O próprio Senhor Jesus, em seu ministério, ele disse: vocês examinam as Escrituras, porque elas testificam de quem eu sou. Por isso eu vejo a importância de nós analisarmos a palavra, porque é algo que o Senhor tem para nós. Amém. Então, quando nós paramos para meditar aqui, nós vemos no versículo 2 e até o versículo 4 algo interessante. Como nós falamos no ministério do Senhor Jesus, desde o princípio do ministério dele, as pessoas, a multidão ia atrás dele porque elas queriam os milagres. Elas queriam ver, elas queriam participar, elas queriam ser curadas. Mas nessa passagem aqui é diferente, porque nenhum milagre está acontecendo. Jesus, a princípio, nenhum milagre está acontecendo. Jesus, ele está numa casa e ali ele está pregando a palavra. Ele está anunciando a palavra de Deus. Não muito diferente do que nós estamos fazendo aqui nessa noite, anunciando a palavra do Senhor. E no meio daquilo que estava acontecendo, as pessoas que estavam ouvindo, nós vemos que havia alguém ali diferente. 4 jovens, 4 pessoas estavam levando o seu amigo, que era um paralítico, porque eles queriam colocar esse amigo, esse paralítico, na presença de Jesus. Sabe, nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, subimos à casa do Senhor para cultuá-lo, para louvá-lo, para bendizê-lo, mas eu percebo que há um perigo, principalmente talvez nos nossos dias, disso se tornar algo costumeiro. As pessoas estavam ouvindo ali a palavra do Senhor, mas apenas um ali queria algo diferente. Apenas um ali fez questão de estar na presença do Senhor. E eu paro para pensar o porquê. Quando nós vemos, quando nós analisamos, por diversas oportunidades, enquanto Jesus se deslocava de um local para outro local, as pessoas eram curadas, os milagres eram operados,
por que se fazia necessário que aquele paralítico se estivesse ali naquele momento na presença de Jesus? Quando nós lemos o texto, nós vemos que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Isso me mostra que eles não estavam agindo pela razão, mas eles estavam agindo pela fé. O que significa que, apesar de nós termos o dia a dia, subirmos à casa do Senhor, cultuá-lo, é necessário em determinados momentos nós buscarmos ao Senhor pela fé. É necessário que em determinados momentos nós abandonemos a razão e sigamos aquilo que o Espírito de Deus tem gerado no nosso coração. Eles poderiam ter esperado Jesus acabar os ensinamentos que ele estava trazendo ali, e Jesus sair daquele local e então ele operar a cura. Mas eles viram urgência de estar na presença de Jesus. No primeiro culto que nós tivemos às 6 horas, o pastor estava falando sobre como nosso Deus ele tem sacudido a terra, de como ele tem chamado a atenção para atentarmos àquilo que ele tem pregado, aquilo que o Senhor tem anunciado por meio dos seus profetas. Será que nós temos parado para perceber a urgência de termos Jesus em nossas vidas? Eu sei que a maioria aqui, todos nós conhecemos, sabemos de Jesus. O Jesus histórico, aquele que veio há mais de 2000 anos atrás, o Jesus que operou milagres e maravilhas. Mas quantas vezes nós temos tido, durante o nosso dia, um contato pessoal com Ele, um relacionamento vivo? Quantas vezes nós acordamos pela manhã ou vamos dormir já no final da noite, clamando por mais da presença de Jesus? A verdade é que pouco a pouco parece que as pessoas, parece que nós, porque aqui eram aqueles que estavam ouvindo a palavra, assim como nós, ou seja, fala de cristãos, fala de pessoas que conhecem, que estão próximas a Jesus. Mas por que cada dia mais a gente perde essa necessidade ou essa urgência de estar na presença do Senhor? Talvez porque a gente não esteja vivendo pela fé. Talvez porque a gente esteja abandonando o lugar secreto da oração. Talvez porque nós estejamos abandonando a meditação e a leitura viva da palavra de Deus. As Escrituras afirmam que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se eu abandono a leitura das Escrituras, se eu abandono o lugar secreto da oração, como que eu posso esperar que a fé seja gerada em mim? A fé, ela não vem de mim. A fé, ela não nasce no nosso coração. A fé é gerada por Deus. A graça, a fé, esses são dons que são dados por Deus, é Ele que gera. Mas se eu não invisto tempo em oração, se eu não paro para meditar, estudar as Escrituras, não ler de Gênesis, Apocalipse para dizer que eu já li a Bíblia uma vez ou outra, mas realmente meditar na palavra de Deus, se eu não paro para fazer isso, como esperar que a fé seja gerada em meu coração? Irmãos, talvez nessa noite nós devamos parar para perguntar qual é a importância que Jesus tem na minha vida. Eu acredito que os irmãos saibam, Jesus significa Adonai salva, ou o Salvador. Parece que aqueles homens tinham por certo o significado do nome de Jesus, e queriam porque queriam estar na presença dele, queriam porque queriam que aquele amigo deles, que o paralítico estivesse na presença de Jesus. O que eu peço a Deus é que o nosso coração seja incendiado, é que nós clamemos mais pela presença de Jesus do que pelo que Ele pode fazer. Sim, o tempo que a gente tem vivido é um tempo de crise econômica, na saúde, no governo, em várias áreas. Mas a crise que o mundo realmente tem vivido já faz tempos é o pecado. É o homem cada dia mais se distanciando da presença de Deus. É igual uma rosa que se corta ela do ramo. Ela permanece com a beleza dela por um tempo, mas depois ela perde. Ela murcha e ela vira pó. O homem tem se desconectado da presença de Deus. O homem dia após dia tem se distanciado de Deus. E o que nós podemos esperar quando nós olhamos para o mundo, para as notícias, e vemos que cada dia mais tem mais corrupção, mais notícias ruins, mais morte, mais coisa que entristece o nosso coração? Mas como nós podemos esperar alguma mudança em relação a isso, se nós de fato não gastamos, investimos tempo em oração? Se não pedimos que o Senhor invada o nosso coração com fé? É somente através disso que nós podemos agradá-lo, é somente através disso que nós podemos servir de fato a Deus. Mas esse é o que está relatado no versículo 2 até o versículo 4. E como nós vemos um pouco mais à frente, os escribas que estavam ali presentes, quando Jesus se dirigiu ao paralítico e disse: perdoados estão os teus pecados. Os escribas naquele momento, eles falaram: isso é uma blasfêmia. Só Deus tem poder para perdoar pecados. E para nós é fácil, talvez,
olharmos para os escribas e dizermos: eles eram orgulhosos, tá vendo? Escriba, estudar a Bíblia, estudar teologia, esse tipo de coisa só faz com que a pessoa fique orgulhosa. Muito embora eles tenham falhado em reconhecer a Jesus como Salvador, em reconhecer a Jesus como Messias, eles tinham um entendimento acerca do pecado que nós estamos perdendo. A verdade é que as Escrituras nos relatam, a verdade é que nós aprendemos que o pecado é excessivamente maligno. Mas a minha geração, e eu falo agora pelos jovens, a sociedade atual, a época atual que nós temos vivido, cada dia mais o pecado tem sido deixado de lado. Não se faz tão interessante falar sobre pecado nos púlpitos, porque isso confronta as pessoas. Não é tão interessante falar sobre o pecado, porque as pessoas não querem ouvir sobre o pior delas. As pessoas não querem ouvir que elas estão erradas. O tema da primeira pregação que teve hoje é quem deu crédito à nossa pregação. O pastor falou, por mais de 100 anos, Noé anunciou o dilúvio que viria. E há quanto tempo nós temos anunciado, há quanto tempo pregadores têm anunciado que o Senhor está irado. O Senhor não está apenas irado com o mundo, com o que as pessoas têm feito, mas também conosco. Todos nós conhecemos alguém, todos nós sabemos de alguém no nosso ciclo, seja no nosso trabalho ou na nossa casa, que não tem temor a Deus, que não conhece ao Senhor. Mas são raras as vezes que nós dobramos os nossos joelhos e clamamos por essa pessoa. Como o avivamento vai chegar, o avivamento que nós cantamos aqui no momento do louvor, como que ele vai chegar se nós não clamamos por arrependimento? Como que nós vamos clamar para que o Senhor tenha misericórdia de nós se nós não reconhecemos os nossos pecados? Apesar dos escribas terem falhado na missão de reconhecer Jesus como Messias, eles tinham o entendimento que nós estamos perdendo. Irmãos, o pecado é a única coisa que a Bíblia traz como objeto da ira de Deus. E todos nós, eu e vocês, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Agora, o grande e terrível dia do Senhor, ele vai ser o dia mais abençoado para alguns e o dia mais terrível para outros. Vai ser o dia que o Senhor virá arrebatar a sua noiva amada e aplicar também o seu juízo sobre todo o coração impenitente. Agora, se todos nós somos portadores do vírus do pecado, a única coisa que pode nos salvar é o sangue de Jesus. A única coisa que pode nos salvar é reconhecermos Jesus como quem Ele é. A palavra fala que Jesus ele veio para desfazer, para destruir as obras de Satanás. E isso inclui o pecado. Agora, se nós não pararmos para começar a analisar a nossa própria vida, se nós não pararmos para analisar como nós temos andado diante do Senhor, como que nós vamos reconhecer o nosso pecado? Por que eu preciso de um Salvador? Por que alguma pessoa, por que eu vou evangelizar alguém e essa pessoa vai falar, por que eu preciso de um Salvador? Se ela não entende a extensão e a compreensão do pecado dela. Desde que a pandemia começou, diversas campanhas de oração foram feitas. E muito foi declarado, muito foi pedido, muitas foram as causas de jejum, pedindo a Deus que essa crise passasse, que viesse a cura sobre a nossa nação, e não é errado orar sobre isso, mas há uma urgência que supera a pandemia, há uma urgência que supera a crise econômica e governamental, é a crise dos corações. Nós não temos reconhecido o nosso pecado. Qual foi a última vez que nós nos trancamos no nosso quarto e em vez de pedir por uma porta de emprego, em vez de pedir por uma casa, qualquer outra coisa, nós pedimos que o Senhor manifestasse ao nosso coração a malignidade do nosso pecado? A salvação é um ato, ela é gerada por Deus. O Espírito Santo ele entra no coração do homem e torna vivo aquele que está morto. Mas há um processo de santificação que se segue, e esse processo de santificação é marcado por conversão e arrependimento e conversão. Agora, se eu não oro a Deus e peço a Ele que Ele me convença do meu pecado, eu jamais vou ser convencido. Aí nós nos tornamos igual aqueles que não têm temor a Deus. As pessoas que estão fora da presença de Deus não se reconhecem como pecadores, porque estão como mortos. Porque o homem por si mesmo, ele não pode se salvar. Mas a partir do momento que eu começo a pedir a Deus que Ele me mostre o meu pecado, então eu reconheço cada vez mais o quão dependente eu sou da misericórdia dEle. Então eu reconheço o quão urgente é que eu esteja na presença do Senhor. A verdade é que muitas vezes nós não vemos Jesus como a nossa única e suficiente esperança.
Falamos que se nós confessarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então seremos salvos. Mas às vezes isso não passa de palavras. Se o meu coração não tem Jesus realmente como meu Salvador, se os meus olhos não olham para Jesus como minha única esperança de não ser condenado, então em vão é nossa vida, em vão é nossa pregação, em vão é tudo que fazemos. Jesus é a esperança. Jesus é aquilo que o mundo precisa. Há uma necessidade que o mundo precisa, e é ouvir a pregação do Evangelho, é ouvir que precisa de Jesus. Sim, é loucura anunciar que um homem que viveu e morreu há mais de 2000 anos atrás é responsável pela salvação do mundo, mas é. Nós não temos que nos preocupar se as pessoas vão acreditar ou não, mas o Senhor nos deu uma missão, o Senhor nos confiou algo. E eu acho interessante, porque quando Jesus aparece aos seus discípulos, logo depois de ressuscitar, Ele fala: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele aparece como aquele que tem todo o poder, e Ele fala aos seus discípulos, e essa ordem ecoa para nós: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É como se nós fôssemos embaixadores de Cristo nesse reino que aí está. Nós não precisamos nos preocupar com a autorização, não precisamos nos preocupar se as pessoas vão acreditar em nós ou não. Nós precisamos nos preocupar e cumprir com o nosso chamado, e todos nós fomos chamados para pregar a verdade. E a verdade é que o mundo precisa de Jesus. O mundo vai continuar seguindo, as profecias vão se cumprir, sabemos aquilo que nos aguarda por aquilo que a palavra nos afirma. Mas mais importante que qualquer outra coisa é que nós paremos um pouco, e talvez hoje mesmo, para perceber qual que é a necessidade, qual a importância que eu tenho dado para Jesus na minha vida. É o que nós vemos, é o que nós podemos extrair desse versículo, quando os escribas falam: essa é uma blasfêmia aquilo que ele está falando. Mas por outro lado, se muitas vezes nós falhamos em reconhecer o quão pecadores nós somos, o quão falhos nós somos e somos, por vezes nós falhamos em reconhecer quem nosso Deus é. E aí nós voltamos àquela questão de quão importante é nós estudarmos, meditarmos e lermos a palavra dia após dia. Nós somente vamos conhecer a Deus quando nós passamos a ter um contato vivo, diário, com Ele. E o que nós aprendemos sobre o nosso Deus quando nós estudamos a palavra é que desde um princípio o Senhor nosso Deus tinha um propósito, e era ter contato com o homem, é ter relacionamento com o homem. Eu não sei e eu não consigo explicar a soberania de Deus e a responsabilidade que nós temos, mas eu sei que o nosso Deus é soberano, eu sei que Ele é amoroso, eu sei que Ele é misericordioso. E sabe, talvez seja bom demais a mensagem do Evangelho, talvez seja bom demais nós dizermos que não importa o que nós fizemos até o dia de hoje, se eu paro e reconheço os meus pecados, os confesso diante do Senhor, então eu sou salvo. É uma mensagem boa demais para ser verdade, mas ela é real. Ela é manifestada aos nossos corações quando nós conhecemos mais dEle, quando nós adquirimos mais dEle. É necessário que nós venhamos conhecê-lo. Sabe, quando a lei foi dada por Moisés, por Deus a Moisés, lá no Antigo Testamento, lá no começo, foi dada uma largada. E para que o homem estivesse na presença de Deus, era necessário que ele cumprisse com a lei. Só que ninguém conseguiu cumprir com essa carreira. Ninguém conseguiu chegar ao final dessa corrida, dessa maratona. Somente Jesus. Jesus, ele foi tentado sobre todas as coisas, mas ele não pecou jamais. Ele venceu sobre todas as coisas, e ele fez isso para que no final ele pudesse morrer por nós. Às vezes nós não compreendemos o que Jesus fez. Às vezes nós não compreendemos o sacrifício que Ele teve que fazer. Quando Jesus estava na cruz e Ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus sentiu a maior dor que Ele poderia ter sentido. Naquele momento, então, Ele foi separado do Pai. Por quê? Porque naquele momento todos os pecados da humanidade foram concentrados nele. Ele suportou o peso que nós jamais conseguiríamos suportar. Nós não conseguimos suportar o peso do nosso próprio pecado, mas Ele suportou o peso do pecado da humanidade inteira. E Ele fez isso tudo e morreu, mas Ele ressuscitou. A palavra fala que Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quando Jesus, Ele morre pelos nossos pecados, então Ele apaga todas as nossas transgressões, Ele apaga todos os nossos erros.
então, pelo perdão que há no sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, então eu não sou mais condenado ao inferno, glórias a Deus por isso. Então não há mais condenação sobre a minha vida. E se minha vida encerrasse aí, se após a morte não houvesse mais nada, eu já deveria glorificar a Deus, porque então eu não estaria sendo levado à condenação e ao inferno. Mas o nosso Deus é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que Ele nos acredita algo. Ele aplica a justificação sobre as nossas vidas. E isso é maravilhoso, porque é como se a nossa dívida tivesse sido paga e um valor enorme tivesse sido depositado na nossa conta. Então, nós que outrora éramos filhos da ira, o Senhor nos permite um dia estarmos na presença dEle, nos permite um dia irmos para a glória e morarmos com Ele, vivemos com Ele eternamente. E eu me pergunto, como não amar um Deus desse? Como não agradecer? Como eu posso passar 1, 2, 3 dias sem agradecer a Deus? Sem dizer, Deus, obrigado pelo que o Senhor fez, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Quando nós iniciamos aqui a pregação, falamos sobre diversos milagres que Jesus operou e que não estão relatados, e alguns estão relatados. Eu não quero ter a pretensão de dizer por que esse aqui está relatado, mas nós podemos arrazoar a razão, podemos arrazoar o porquê. Quando nós olhamos os milagres e maravilhas que Jesus operou, aquelas vidas que eram particulares, cegos que foram curados, coxos que foram curados, quando nós paramos para ver, todos eles tinham Jesus por única esperança deles. Sabe, o pecado tem assolado a humanidade, o Senhor tem chacoalhado a terra e chamado a nossa atenção. E eu peço aos irmãos que entendam o que eu vou dizer. Por pior que a pandemia seja, por pior que sejam os efeitos decorrentes da pandemia, é uma prova, é uma amostra da misericórdia de Deus. O Senhor está nos chamando a atenção para voltarmos a orar. O Senhor está chamando a igreja dele de volta à oração. O Senhor está chamando a nossa atenção porque por muito tempo nós deixamos de valorizar o lugar secreto, porque por muito tempo nós abandonamos as Escrituras, porque por muito tempo nós deixamos de valorizar a importância de Jesus na nossa vida. Temos vivido muitos dias numa rotina, numa aparente cristandade que não tem sido de acordo com as Escrituras. E se nós não atentarmos para aquilo que o Senhor tem chamado, se nós não atentarmos para essa misericórdia que o Senhor tem derramado, demonstrado para as nossas vidas, então toda uma geração vai se perder. As Escrituras anunciam um tempo de perseguição aos cristãos. As Escrituras anunciam um tempo em que a perseguição virá sobre a igreja. Se a nossa fé não estiver firmada em Jesus, se nosso coração não estiver firmado nas Escrituras, então a nossa geração não vai seguir. Então nós não vamos conseguir prosseguir, nós não vamos vencer. Então nossos amigos, então talvez até mesmo a nossa própria vida esteja em risco. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é para que nós possamos parar para perceber qual é a importância de Jesus nas nossas vidas. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que morreu na cruz por nós. Jesus é a resposta que o mundo precisa. É dele que nós precisamos. Precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar ao lugar secreto da oração. Se Jesus não é aquele a quem eu dirijo a primeira palavra do meu dia, se Ele não é a esperança que eu tenho nos momentos da dificuldade, então que tipo de cristão que eu tenho sido? O Senhor tem chamado a nossa atenção. Não sabemos quando vai acontecer, mas em breve Jesus vai voltar. E Ele voltará para buscar a sua igreja amada. Eu quero estar entre os eleitos. Eu quero estar entre os escolhidos. O Senhor tem nos dado todos os meios, todos os recursos, e a misericórdia dEle tem sido demonstrado dia após dia, nos chamando de volta. Então que nós não venhamos desperdiçar essa misericórdia dEle, não venhamos desperdiçar isso que Ele tem feito por nós. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para nós estarmos compartilhando, para nós estarmos dividindo. Eu sei, igual nós falamos, que a mensagem do Evangelho, ela é boa demais para ser verdade. É bom demais eu ouvir que não importa os erros que eu cometi até hoje, se eu confessá-los a Jesus, e se eu clamar a misericórdia dEle, e se eu colocar Ele então como minha viva e única esperança, então eu sou salvo. É bom demais que ser verdade, mas é verdade. O nosso Deus é fiel,
Nele não há sombra de variação, Ele é eterno. A diferença entre o eterno e o infinito é que o infinito tem começo e não tem fim, mas o eterno não tem começo nem fim. Ele não muda, Ele é fiel à palavra dEle. Então o que eu peço a Deus é que o Espírito Santo dEle possa estar ministrando nos nossos corações nessa noite aquilo que nós precisamos corrigir. Que talvez por uma noite a gente possa parar para meditar e pedir: Senhor, eu não sei se eu tenho sido falho, eu não sei se eu tenho pecado contra Ti, mas me mostra. Davi no Salmo 139 ele fala: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Nós não conhecemos a maldade do nosso coração, nós não conhecemos a extensão do nosso pecado, mas da mesma forma nós não conseguimos compreender as misericórdias, a grandeza, a profundidade de quem o nosso Deus é. Eu somente posso afirmar pela autoridade das Escrituras quem Ele é. Ele é um Deus bondoso, misericordioso e que tem nos chamado enquanto ainda há tempo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando, dividindo com os irmãos. Vou chamar o pastor agora para estar falando mais, complementando, trazendo o ensino. Vamos ficar de pé. Obrigado, Moisés. Queria que você pensasse em mais alguma coisa além daquilo que Moisés disse. 4 amigos levaram um aleijado até Jesus, porque eles eram capazes de enxergar a necessidade do amigo. Eles eram capazes de ver o sofrimento do amigo, né? Talvez até sentir pena daquele amigo. Havia algo naquele homem que foi levado até Jesus que comovia as pessoas. E talvez aquele próprio homem olhava para si mesmo e conseguia ver a sua dor, ele conseguia ver o seu sofrimento, ele conseguia ver a sua angústia, ele conseguia ver a sua deficiência. Mas colocado diante de Jesus, Jesus primeiro mostrou aquilo que ele mesmo não conseguia ver e que ninguém, nem os melhores amigos dele, viam: pecado. Você sabe, irmãos, que o pecado ele às vezes nos destrói emocionalmente, às vezes espiritualmente e em alguns casos até fisicamente. O que eu queria que você percebesse, acrescentando ao que Moisés disse, é que nós muitas vezes sabemos reconhecer a dor que temos e nós sabemos reconhecer a necessidade de Deus que temos. Dificilmente somos capazes de reconhecer a culpa que temos. E quando aquele homem foi colocado diante de Jesus, a surpresa foi para os amigos, para os desconhecidos e para ele próprio, o próprio deficiente. Quando Jesus diz: eu te perdoo os pecados. É algo que a gente tem que pensar no que é urgente e no que é importante. Às vezes o que era urgente para aquele indivíduo era ser curado, mas o que era importante era ser perdoado. Você está aqui hoje na presença de Jesus. Certamente você sabe tudo que é mal para você. Certamente você sabe todo o mal que fizeram para você. Certamente você sabe toda a dor que você tem. Mas que tal olhar para a sua culpa? Que tal olhar para a sua responsabilidade em tudo? Essa humanidade precisa às vezes parar e olhar para a sua responsabilidade de tudo que nós estamos vivendo. Então eu convido você a fazer uma oração simples agora. Curve sua cabeça. E se faz sentido para você, eu queria que você dissesse: Deus, eu sei que sou uma pessoa que depende, precisa muito de Ti.
Eu sei, Senhor, que tenho muito sofrimento pessoal. Sofrimento causado por outros, sofrimento na minha carne, sofrimento na minha alma. Eu sei que sou vítima, mas essa noite eu também preciso reconhecer que sou réu. Então eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me ensine a ver a mim mesmo com os teus olhos, para que assim eu possa ser honesto também nas minhas orações. Porque se eu preciso de Ti por causa do que sofro e do mal que há sobre mim, eu também preciso de Ti para reconhecer os meus pecados. E aquilo que é importante deve estar na frente daquilo que é urgente. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nós iremos fazer agora uma oração, pedindo a você para seja fiel ao Senhor no que diz respeito ao sustento da igreja. Você tem um compromisso assumido com Deus, amém? E eu quero orar por você. Depois dessa oração nós estaremos dando a bênção apostólica. E eu queria muito que a mensagem que Moisés trouxe hoje entrasse no seu coração e você refletisse sobre ela. Os nossos amigos, eles sempre olham para nós vendo a nossa dor. Eram 4 amigos que pegaram aquele cara e olharam a dor dele e falaram: a gente tem que fazer alguma coisa. Mas eles eram capazes de ver a culpa também. Peça a Deus para colocar um espelho diante de você e você poder se ver. Amém? Isso vai te ajudar muito. Levante suas mãos. Senhor, o sustento da igreja, a vida da igreja, a existência da igreja depende de Ti também. A igreja vive pela fé, e a fé é um dom do Senhor, não vem de nós. Nós pedimos ao Senhor que este dom da fé se manifeste em nossas vidas, por meio também da caridade, porque, ó Deus, o sustento da igreja depende do nosso coração. É o que diz a palavra do apóstolo Paulo: cada um dê aquilo que propõe em seu coração. Que o nosso coração se abra para entendimento de que a Tua obra conta conosco. Não depende de nós, depende do Senhor, mas conta conosco. Que o Senhor possa abençoar aqueles que são fiéis, que o Senhor possa tão somente cumprir a promessa que o Senhor fez aos fiéis, de dar a eles bênção sem medida. É tudo que precisamos, é apenas da Tua promessa. Mas há aqueles que não conhecem essa verdade, que possam, Senhor, fazer como o Senhor diz para ser feito, possam desafiá-lo. E, ó Deus, se o Senhor não for Deus para retribuí-los, então, ó Deus, que eles então desistam também. Mas como sei que o Senhor é Deus para retribuir e para dar muito mais do que nós podemos dar, eu também oro para que o Senhor os abençoe e eles possam encontrar o caminho da prosperidade. O Senhor não enviou Teu Filho Jesus para morrer na cruz para que tivéssemos dinheiro, mas o recurso que o Senhor colocou em nossas mãos, ele pode ser útil na evangelização e no socorro dos necessitados. Eu oro e abençoo cada dizimista e ofertante em nome de Jesus. E agora que nós vamos para casa, que o Senhor nos guarde, que o Teu amor nos proteja, que o Teu Espírito nos acompanhe, que a sabedoria seja nosso conselheiro. E em nome de Jesus, que em cada ato e passo nosso tenhamos a atitude correta diante do Senhor. Que o Senhor seja o nosso espelho, mostrando sempre a nós mesmos quem somos antes de olhar para os outros. E que as Tuas muitas misericórdias nos alcancem. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as obras benfazejas do Espírito Santo seja sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Ao sair, você vai encontrar gasofiláceos na porta da igreja.
Que Deus te abençoe. Não saia sem dar um abraço de cotovelo aí no seu vizinho. Amém? E que Deus te abençoe com